prazer estar aqui. Eu considero todos vocês com muito carinho. Como disse o Leonardo, esta é a 6ª vez que eu estou vindo aqui. Já vim com o Aguinaldinho, eu e ele. Já vim com o Luiz Eduardo, eu e ele. Já vim com os dois, agora voltei com os dois de novo, né? Então, a gente faz um pouco parte dessa história, desses 12 anos de aniversário. Bom, vamos fazer uma prece para a gente começar, né? Eu gosto muito da figura de Francisco de Assis. E pedindo licença a ele, nós vamos plagiá-lo e fazer uma prece parecida com a que ele fez. Que nós possamos fechar os nossos olhos para não nos distrairmos, que possamos respirar fundo, sentindo as boas energias, as boas vibrações desta casa que nos alberga, sentindo a vibração de paz, sentindo a alegria dos benfeitores espirituais, o carinho de Maria Modesto Cravo, dos dirigentes espirituais desta casa, e envolvidos por esta vibração, envolvidos por esta energia, e por que não dizer envolvidos por esta empolgação de estarmos aqui depois de 2 anos praticamente enclausurados nos nossos lares, que possamos repetir Francisco, dizendo a Jesus: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu possa levar o amor que liberta, o amor que planifica, o amor que emana de Deus, o nosso Pai misericordioso. Aonde houver injúrias, que eu possa levar o perdão, que substitui a mágoa, o ódio, o rancor, pelo sorriso, pelo abraço ou pelo aperto de mão. Aonde houver dúvidas, que eu possa levar a fé, ainda que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ela seja capaz de mover as montanhas de nossas iniquidades. Onde houver desespero, que eu possa levar a esperança que nasce todos os dias com o nascer do sol, a esperança da mensagem do Cristo que vem nos dizer que o mal é passageiro e o bem é eterno. Onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria do teu verbo doce que um dia nos trouxe às margens do Genezaré ou pelas ruelas de Cafarnaum. Onde houver escuridão, que eu possa levar a luz, e que essa luz possa iluminar as mentes que ainda estão tateando na escuridão da ignorância. Querido amigo Jesus, que nesta vida de lutas, de labutas, de dores e dificuldades, eu não deseje tanto compreender, eu não deseje tanto ser compreendido, mas que eu tenha boa vontade de compreender aquele que me fere, aquele que me agride, aquele que me persegue. Ele não é mau, ele apenas ainda não aprendeu a amar. Que nesta vida de lutas e de labutas, eu não desejo tanto ser consolado, mas que eu tenha a boa vontade de consolar o aflito, o caído da rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar. Que nesta vida de lutas e de labutas, eu não almeje tanto ser amado, mas que eu tenha a disposição de amar ao próximo, amar a Deus, amar a ti, amar a vida e amar até mesmo aqueles que não me amam. Porque com a tua mensagem, com as elucidações da doutrina espírita, eu compreendi
que é dando amor que recebemos felicidade, que é perdoando que somos perdoados, que é amando que também somos amados, e que é morrendo quando fechamos os olhos físicos pela última vez, que despertamos na vida espiritual e constatamos que a morte não existe, que Deus criou a vida e que ela pulsa aqui, mas também pulsa acolá, e é por amor à vida que nós lhe dizemos: obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por este momento, obrigado por mais um aniversário de uma casa erguida em teu nome, que leva luz, esperança, consolação a tantas pessoas. Obrigado, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Outro dia, eu estava indo em direção à minha casa e observei uma senhora sentada numa cadeira na frente da sua casa, conversando com o seu gato. E o interessante é que ela conversava com o seu gato na certeza absoluta que o seu gato estava entendendo, porque ela olhava para ele, gesticulava a cabeça, positivamente, negativamente. Era um diálogo interessantíssimo. E eu passei pela calçada, fiquei olhando aquela cena estranha, aquela mulher, moradora de Juqueí. E cheguei em casa, vendo um absurdo daquele, contei com o meu cachorro, e nós vimos muito. Foi aí que eu percebi que não estava bem. Decidi procurar um médico psiquiatra. Quando eu cheguei no psiquiatra, disse: doutor, deve estar acontecendo alguma coisa comigo. Ele disse: por quê? E eu disse: eu me sinto muito estranho. É como se houvesse dois de mim dentro de mim. É como se houvesse outro eu. Eu me sinto dois. E ele me disse assim: fique tranquilo, sente aqui e vamos ter uma conversa nós quatro. Eu não voltei mais. É claro que eu estou brincando para começar a nossa palestra num tom divertido, porque é assim que a gente se sente hoje em dia, com Covid, com guerra da Rússia, com dificuldade econômica, com máscara, com isolamento, com vacina. O mundo está um tanto que perturbado. Nós, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria de nós estamos mergulhados numa certa perturbação, num certo medo, numa certa revolta. Muitos estão com grande vontade de desistir de viver, outros já desistiram e se entregaram ao suicídio. E eu gostaria nesta noite de falar um pouco destas coisas, de depressão, de síndrome do pânico, de dificuldade familiar, de livre-arbítrio, de karma, de transição planetária, mas não há tempo para falar sobre tudo. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu escolhi 2 livros que tem ali na nossa livraria, que falam desses assuntos. Um deles é o livro Saúde Plena, que é da nossa psicografia, do espírito José de Moraes, que aborda as questões psicológicas, emocionais, onde José de Moraes fala, por exemplo, do quanto hoje em dia é comum as chamadas doenças psicossomáticas, aquelas enfermidades que repercutem no corpo, mas têm uma causa emocional. Cada vez mais nós temos sido vítimas desse tipo de enfermidade. Para dar alguns exemplos, se você é uma pessoa
que não sabe dizer não, se você é aquela pessoa que, mesmo querendo dizer não, você diz sim, e geralmente a pessoa que faz isso é porque é uma pessoa muito carente, o que leva uma pessoa a dizer sim sempre é uma pessoa que tem medo de não ser amada. E como ela tem medo de que as pessoas não vão amá-la, se ela disser não, ela diz sim. Mas ao dizer sim, ela vai engolindo muito sapo, ela vai engolindo muita coisa ruim. E é uma pessoa que vai desenvolver gastrite, é uma pessoa que vai desenvolver úlcera, é uma pessoa que vai desenvolver refluxo. Há outras pessoas que acham que nasceram para salvar o mundo. Esta é uma doença típica de mãe. Toda mãe ama muito, mas é meio tonta. Porque toda mãe acha que nasceu para salvar os filhos, para salvar a família. E com esse comportamento, não só de mãe, muitas pessoas vão colocando sobre os seus ombros um peso energético, vibratório, que não tem condições de carregar. Vão desenvolver problema na coluna. Da mesma forma que aquela pessoa ansiosa, existem dois tipos de pessoas que sofrem muito: aquelas que estão presas no passado e aquelas que estão presas no futuro. As pessoas que estão presas no passado são as pessoas ressentidas, que não conseguem perdoar, que não conseguem superar os ressentimentos. Essas estão presas no passado. É aquela pessoa que quando você chega e diz assim: e aí? Depois que você se separou, como é que você está? A minha vida está uma droga, culpa daquele meu ex-marido miserável, desgraçado, mas ele vai pagar muito caro. E quando ela diz isso, você pensa que a separação foi semana passada, faz 15 anos. A pessoa vive o passado. Vai adoecer. Quando não é kármico, a maior causa de câncer é a raiva, é o ódio, rancor provoca câncer. Existem aquelas pessoas que estão presas no futuro, que são as ansiosas. É muito comum a pessoa ansiosa usar muito a expressão "e se?". E se não gostarem de mim? E se não der certo? E se chover? E se fazer sol? E se cair um cometa? E se o mundo acabar? Estão presas ao futuro. E como diz um escritor brasileiro, essas pessoas esquecem que o passado é irretornável e o futuro é inexistente. Porque se você parar para pensar, tudo que é futuro não é real, não é concreto. Vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Só é real quando acontecer, e quando acontecer não é mais futuro, é presente. E a pessoa ansiosa, ela vai desenvolver insônia, dor de cabeça e lapso de memória. Ah, eu estou com Alzheimer. Não é, é ansiedade. Porque é um mecanismo no cérebro, porque o ansioso pensa demais. Ele pensa 24 horas e o cérebro, para se proteger, ele desliga. E a pessoa começa a esquecer. Mas se também a pessoa é muito dura, muito inflexível, é 8 ou 80, comigo é assim, vai desenvolver artrite, reumatismo, fibromialgia. São as doenças psicossomáticas. O medo, que vai gerar pedras no rim ou na vesícula. Então muitos desses assuntos estão no livro Saúde Plena, como também está no livro Os Pacificadores. Como eu queria falar um pouquinho de cada um, o que é que eu fiz? Eu peguei tópicos, eu peguei capítulos, até o Paulinho se desdobrou para arrumar um data show, para a gente usar o data show, tudo. E aí, dialogando com os espíritos agora à tarde, a gente decidiu fazer dessa forma, fazendo essa abordagem, trazendo esses dois livros para apresentar. Eu falei um pouquinho do Saúde Plena. O livro Os Pacificadores, ele aborda agora tópicos um pouco mais complexos,
como por exemplo o degredo, que para quem não sabe é esse deslocamento de bilhões de espíritos aqui da Terra para outros planetas por conta do processo de transição planetária. Esses espíritos, eles já estão sendo removidos do orbe terrestre. Hoje, para vocês terem uma ideia, pessoas vinculadas à maldade, pessoas renitentes no mal, uma vez desencarnados, já não reencarnam mais na Terra. Porque o padrão vibratório da Terra está se alterando. E espíritos decididamente vinculados ao mal já não reencarnam mais aqui na Terra. Nossa, Aguinaldo, e será que a gente vai reencarnar? Não sei, de Votuporanga para lá sim. Agora, não sei, né? Votuporanga é garantia. Agora aqui Juqueí, já viu, né? É baixada, é nível do mar, é mais perto do umbral, então a gente já não tem certeza, né? Não sei, fica aí a dúvida. Votuporanga, como o Leonardo disse, cidade de luz, aquela coisa toda. Explica, por favor. Por que é cidade de luz? Porque Votuporanga é uma cidade onde só nasce espírito iluminado. Aí então ficou esse slogan Cidade Luz. Não é o que o povo fala, mas que é tão iluminado, é tão quente que parece a porta do inferno. Isso aí, Leonardo, são as más línguas. Isso aí é inveja das pessoas. Bom, então, tudo que nós formos falar aqui vai estar incluído ou no livro Saúde Plena ou no livro Os Pacificadores. Ah, não, você vai falar em qual tá? Eu não, vocês que compram, desculpa. Eu vou contar, você vai saber onde tá. Ah, mas aquele assunto eu gostei muito. Eu tô brincando, eu vou contar sim. Para quem gosta de assuntos mais ligados à saúde, saúde emocional, saúde psíquica, isso que eu estou falando aqui é o livro Saúde Plena ou o livro Saúde Psíquica, que é uma outra obra também que fala desses assuntos. Para quem gosta de estudo, se aprofundar, aí é o livro Os Pacificadores, que aí é um estudo realmente. Bom, então vamos lá. O que a gente pode falar hoje? Os livros abordam mundo espiritual. Mundo espiritual. E eu quero falar 3 coisas sobre o mundo espiritual. Primeiro, essa expressão mundo espiritual está errado. Está errado. Quando a gente usa essa expressão, fica uma coisa assim esquisita. Dá a impressão que é mundo material, o nosso, e mundo espiritual. E não é assim. Se você quiser, por exemplo, tem pessoas que perguntam assim: Aguinaldo, como é que é lá no plano espiritual? Como é que é? Assim, o espírito desencarnado, ele dorme? Ele precisa comer? Espírito desencarnado faz sexo? Como é que é esse negócio? Outro dia a pessoa me perguntou assim: Aguinaldo, eu tenho uma dúvida. Eu disse: qual é? Ele falou assim: vamos supor que eu casei, aí minha mulher morreu. Acontece. Aí eu me casei de novo, e por um azar danado, minha segunda mulher também morreu. Paciência. Aí eu morro, mas eu morrendo, lá no plano espiritual, eu fico com a primeira ou com a segunda? Eu falei assim: meu irmão, você só não me vá fazer a besteira de ficar com as duas, né? Ele falou: por quê? Eu falei: porque você vai ter 2 sogras, você tá louco? Né? E aí a gente brinca, e a gente começa a criar, a gente começa a pensar num tom de brincadeira, mas isso é sério. Por exemplo, eu desencarno, eu vou trabalhar onde no plano espiritual? Lembremos que André Luiz, lá no nosso lar, embora tivesse sido médico aqui na Terra, claro que no livro não está do jeito que eu vou falar, porque André Luiz é um espírito muito culto, mas ele foi limpar vomitável. Porque quando André Luiz tinha se recuperado e disseram a ele que iria trabalhar, ele logo imaginou que ele tinha um consultório para atender as pessoas, ele era médico, deram um balde, um pano, você vai naquela ala lá, a hora que alguém vomitar, você limpa. E nós, o que nós vamos fazer do lado de lá? Porque a gente vai ter que trabalhar.
Quer ver um outro problema? Nós vamos morar onde? Ah, Aguinaldo, lá tem moradia. Quem foi que disse? Voltemos a André Luiz. Eu estou citando André Luiz porque todo mundo conhece o nosso lar, eu acredito que todo mundo tenha lido. Então, se vocês lembrarem de André Luiz, quando ele teve alta do hospital, ele não tinha para onde ir. Vocês lembram disso? Aí um enfermeiro, amigo dele, levou para morar com ele. Ele não tinha para onde ir. Vocês sabiam, por exemplo, que no plano espiritual tem albergue? Tem albergue. Para quê? Para você que não fez jus a uma moradia, vai morar tudo junto. Então assim, vamos voltar à explicação. Imagine uma cebola. Cortada ao meio. Aí você entra dentro, você olha dentro da cebola, o que você vê? As camadas. Pronto, é isso. Não é mundo espiritual. Dimensões espirituais. Dimensões que se desdobram ao infinito. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não é mundo espiritual, são dimensões que também se dividem em subdimensões, que são dimensões dentro da própria dimensão. Aí, fazendo esse raciocínio, o que nós vamos entender? Quando a pessoa pergunta assim, olha, o espírito precisa comer, o espírito precisa dormir, o espírito faz sexo, depende. Depende do quê? De qual dimensão ele está. Obviamente, se nós estamos falando de espíritos superiores, que habitam dimensões igualmente superiores, não tem mais nenhuma dessa necessidade. Se nós estivermos falando das dimensões próximas da Terra, as necessidades são basicamente as mesmas. Um dia eu disse isso numa palestra, uma senhora ficou brava. Falou assim, mas eu estou aqui pensando em morrer e ir para as alturas. Aí o doutor Cláudio disse assim, para nós espíritos comuns, desencarnar é sair do térreo e ir para o primeiro andar. Aí a mulher falou assim, eu não acredito que essa vida de sofrimento eu vou morrer e ir para o primeiro andar. E o Cláudio disse assim para ela, a senhora considere-se com sorte, porque pela sua vibração era para descer para a garagem. Sorte de ir para o primeiro andar. Está reclamando disso. Então, nas dimensões mais próximas da Terra, os espíritos necessitam de alimentar, de dormir. Não há aquela mudança radical. Não muda quase nada. Aí eu lembro do espírito de Dr. Inácio Ferreira, que ele diz assim, tudo é uma questão de mais ou menos matéria, porque espírito também é matéria. O corpo espiritual é matéria, só é uma matéria mais sutil. Por exemplo, vou perguntar para vocês, vamos ver se vocês sabem. Para um espírito entrar dentro de casa, ele precisa abrir a porta ou ele atravessa a porta? Vamos ver se vocês sabem. Atravessa ou ele precisa abrir a porta? Depende. Por exemplo, se é aqui na Terra, no plano material, um espírito quiser entrar ali, não precisa abrir a porta, é óbvio, ele vai entrar. Se nós estivermos falando da dimensão espiritual, ele tem que abrir a porta, tocar a campainha. Por quê? Porque é só uma questão de pensar, de raciocínio. A construção de uma casa no mundo espiritual é com a mesma matéria que é constituído o perispírito, o espírito está lá. Então ele não atravessa. Ele atravessa aqui, porque aqui você tem uma matéria mais grosseira. André Luiz que diz assim, olha só, preste atenção, isso é complicado. Onde o espírito estiver, ele terá chão firme sobre os seus pés e céu aberto sobre as suas cabeças. Isso quer dizer o quê? Sobre a sua cabeça. Isso quer dizer o quê? Que os espíritos que estão logo acima, para nós é o quê? É o mundo espiritual. Só que para eles têm outro mundo espiritual. Eles têm outro. Por que a gente aprende que a gente continua sendo médium no mundo espiritual? Não, para que vai ser médium que já está desencarnado? Para incorporar quem? Os espíritos de cima. E os de cima,
como se fosse uma cascata. Os espíritos, cada dimensão, tem um plano espiritual correspondente. Por isso que quando a gente diz assim, olha, às vezes a gente lê 2 livros diferentes, de autores diferentes, engraçado, os espíritos estão dizendo coisas diferentes. Por quê? Simples. Isso depende da evolução do espírito e da dimensão que ele está. Então esse é o primeiro ponto da gente refletir sobre dimensão espiritual. Por exemplo, quer ver? Vamos imaginar que por um absurdo, assim, uma coisa assim extraordinária, alguém aqui dessa sala desencarnasse essa noite. Que não seja de Votuporanga, senão sou eu, você tá aí. Porque aí Deus tem mais opção, se for de Votuporanga são 3, aqui ó, aí é um monte. A gente sorri, não é? Como você chegaria hoje no mundo espiritual? Pense aí na sua vida, o que você fez até agora, os seus defeitos, as suas qualidades. Se você desencarnasse essa noite, se você acordasse lá, em que condições você estaria? Você acha que estaria bem? Olha só, não é da gente pensar, porque a gente vive como se isso nunca fosse acontecer conosco. A gente vive como se assim, a morte fosse acontecer no vizinho, e pode acontecer com pessoas que nós amamos, inclusive conosco também. E aí? Como é que a gente adentraria a vida espiritual? Olha, e tem mais, eu psicografei um livro, vai demorar um pouco para eu lançar ainda, porque hoje em dia, que essa crise não dá nem para lançar livro. Chama-se Psicoterapia no Além, do Dr. Fred, não é do Dr. Klaus, é do Dr. Fred. E ele explica o seguinte, as doenças emocionais, psicológicas, ou você resolve aqui, ou você leva com você. Ah, mas e se eu tinha uma depressão aqui na Terra e não resolvi? Simples, você chega depressivo no mundo espiritual. E aí, vai reencarnar com ela de novo. Ah, mas eu não me livro, não fica no corpo? Não, é do espírito. Você está aqui para resolver sua ansiedade, seu pânico, seu medo, sua depressão, sua tristeza, sua rebeldia. Então você veio para resolver. Você não resolveu? Volta com ela. E depois reencarna com ela. Diferente, se eu tive uma doença no corpo físico, eu suportei com resignação, eu não me revoltei, eu aceitei, morri. A doença ficou no corpo, eu estou livre. Libertou, saiu, graças a Deus. Os problemas emocionais não. Uma outra coisa importante sobre vida espiritual. Vocês já notaram que existem pessoas, algumas pessoas, que têm recordação da sua encarnação passada? Assim, espontânea. A pessoa lembra de um lugar, a pessoa lembra de já ter vivido aquilo. Tem pessoas assim, que tem uma lembrança clara. Nossa, eu conheço aquela pessoa, eu já vivi. Muita gente tem isso. Vocês já notaram que a gente nunca lembra das experiências que viveu no mundo espiritual? Olha que coisa estranha, nós já morremos um monte de vezes. Por que o mundo espiritual é assim, essa coisa tão deslumbrante, que a gente não sabe, como é que será? A gente já morreu um monte de vezes, já reencarnou, desencarnou, reencarnou, desencarnou, reencarnou. Era para a gente conhecer o mundo espiritual. Por que a gente não tem lembrança do mundo espiritual? Porque a maioria de nós, embora tenhamos desencarnado, não adentramos de fato, conscientemente, o mundo espiritual. Como já dizia Chico Xavier, 2/3 da humanidade desencarna, não tem consciência que desencarnou, não sabe o que é plano espiritual, reencarna. Desencarna, reencarna. A grande maioria das nossas desencarnações foram inconscientes. Então nós não temos lembrança daquilo que nós não vivemos. Não é legal a gente pensar nisso? Olha que coisa interessante. Então o plano espiritual, esse plano espiritual que hoje nós estamos tendo acesso, que os espíritos falam para a gente, por que parece uma coisa nova? Por que parece que a gente nunca foi para lá? Porque realmente a maioria de nós não fomos. Porque desencarnamos de uma forma inconsciente e voltamos. Mas nós não nos preparamos para reencarnar. Quem disse que você se preparou? Vocês acreditam realmente que toda a reencarnação é programada? Mas é evidente que não.
Tem um monte de espírito reencarnando sem ter uma programação. Inclusive tem espírito que reencarna com programação das trevas. Porque as trevas também conhecem o mecanismo reencarnatório. Isso aí não é patrimônio do espírito superior. Aliás, reencarnação não é nem patrimônio do espiritismo. A reencarnação existe desde que o mundo é mundo. Sempre existiu. Allan Kardec explicou. Olha só. E falando um pouquinho mais de plano espiritual, quando a gente fala de transição planetária, não é só o planeta Terra que está mudando. As dimensões espirituais próximas da Terra também. O espírito Ângelo Inácio, ele usa um termo muito interessante. Ele fala das reurbanizações extrafísicas, que é esse movimento que está sendo feito no plano espiritual. Nós temos, por exemplo, principalmente do ano 2000 para frente, a reencarnação de milhões de espíritos mais evoluídos do que a nossa geração. A nossa geração, eu estou falando aí, geração dos 30, dos 40, podem observar, as crianças de hoje, boa parte delas, extremamente inteligentes, né? Com 2, 3 anos, mexe no computador, no celular, sabe fazer coisa que a gente marmanjo não sabe fazer, mas também muitos espíritos que estavam no plano espiritual sem reencarnar há 300, há 400, há 500 anos, estão sendo forçados a voltar. Ou estão sendo forçados a voltar, ou já estão indo direto para o decreto. E muitos desses espíritos, imagine só, uma pessoa que reencarnou a última vez há 400 anos, aí ela reencarna aqui, nunca viu um computador, nunca viu um carro, nunca viu nada disso, enlouquece, pega uma metralhadora de uma escola e mata 50 pessoas, e se mata depois. Então uma pânico, uma loucura. Isso também está acontecendo. Espíritos inteligentes, mas não tão evoluídos moralmente. Então, do plano espiritual, eu poderia aqui fazer uma palestra só nesse assunto, continuando falando do plano espiritual. Seria legal, não seria? A gente falar mais coisas, onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai morar, com quem a gente vai se relacionar. É fantástico isso. Mas a gente vai parar por aqui, porque eu quero falar um pouquinho da transição planetária também. Porque transição planetária é o tópico central do livro, que aborda vários assuntos, mas a transição planetária principalmente. E quando eu falo de transição planetária, eu estou falando do quê? Pô, eu estou falando de um monte de coisa, como por exemplo, da intervenção alienígena na evolução do nosso planeta. É claro que quando você estuda a ufologia, que é uma ciência séria, você tem ali algumas pessoas que viajam na maionese. Isso é verdade, isso acontece, né? Pessoa que vê ET toda hora, e a pessoa foi embora num disco voador. Eu tenho uma amiga minha que falou que o ET levou ela embora. Aí, como eu não falei nada, eu fiquei quieto, né? Ela falou assim: você não vai me perguntar o que eles fizeram comigo? Eu falei: não, eu ia perguntar por que te trouxeram de volta. Aí eles fizeram experimento comigo. Ah, tá bom, tá jóia. Então assim, tem umas coisas que o pessoal viaja na maionese. Mas assim, é fato isso. Está lá no livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos não é uma coisa nova. O livro dos Espíritos fala da pluralidade dos mundos habitados. Tem um livro, lembrei agora, algum benfeitor me soprou. Quer ver? Tem um livro que ele é da data do ano de 1935. 1935. O livro chama-se Carta de uma Morta, que é da mãe de Chico Xavier, que é psicografia de Chico Xavier. E ela fala como é a vida em Saturno. Acho que é Saturno, se não me falha a memória. Alguém me ajude aí? É? Marte, não? Hã? Acho que é em Marte, não? Mas agora eu fiquei na dúvida. Bom, seja, eu não me lembro agora. Mas não importa. Nós estamos falando da mãe do Chico, o espírito, e nós estamos falando de um médium confiável, que é Chico Xavier, narrando a vida em outros planetas. Aí as pessoas veem que aquela coisa assim: mas se existe vida em outros planetas, por que nunca nós descobrimos? Muito simples. Muito simples. Primeiro motivo:
os humanos se baseiam como modelo de vida a vida na Terra. Como se a vida em outros planetas fosse cópia daqui. Ou seja, em determinado planeta não tem água. Então não tem vida. Porque sem água não tem vida. Sim, sem água não tem vida.